Você falou uma coisa muito importante que é da advocacia dativa. Aí o Rafael estava falando, eu estava pensando justamente na advocacia dativa que eu faço, gosto muito. Provém de um ótimo convênio que a nossa OAB tem, né, com a Justiça, e que eu acho muito legal de fazer. E a oportunidade que eu tenho de fazer é a parte criminal. Eu sinto que em situações de tráfico, que é o que tem de monte, é muito comum. Então é muito comum você pegar uma pessoa que tem 5, 6 processos de tráfico. E a pessoa está sempre presa, e quando o policial vai ser ouvido, ele fala, a gente conhece essa peça. Ele foi preso assim e tal. E aí, às vezes, você, na maioria das vezes... Esse elemento, né? Esse indivíduo. O cara tá lá preso, cara branca, da cadeia, não tem nenhuma testemunha, não tem nada. E, às vezes, o cara foi preso com 20 gramas de maconha, uma coisa de cocaína, tal, que é o mais comum, poucas quantidades. E a gente não tem a segurança de conseguir lidar com essa quantificação da droga que a pessoa foi pega, até para fazer naquela questão que você falou sobre que às vezes a pessoa é usuária de drogas. Ele é viciado, às vezes ele não estava traficando, às vezes estava. E a gente nunca tem essa segurança para fazer essa defesa porque depende totalmente do juiz. E chega na oitiva, como eu falei, a pessoa não tem testemunha, os policiais, eles estão acostumados a fazer, então eles seguem a linha do policial. Não precisa discutir, é o papel deles, o papel do promotor, e a pessoa vai condenada. E você não consegue falar, mas esse cara foi condenado com 20 gramas de maconha, a outra pessoa está cruzando a fronteira com 150 quilos, está solta. Como isso? Como é que vocês veem essa quantificação de droga? Se vocês acham que isso é necessário? Aonde que está esse debate? Quer começar? Pode começar. Bom, a gente pode... Esse assunto, acho que ele se desdobra em N pontos aqui, que a gente pode ir e voltar, então é algo bem tranquilo. Até depois, politicamente, a gente vai ter eleições e tem uma situação que eu acho muito curioso a respeito disso, que eu vou falar. Aqui existem dois problemas. O primeiro problema é o problema da caracterização do que é tráfico, do que é uso, em termos legais. A nossa lei tem um avanço muito grande a partir dos anos 2000 com a modificação, mas mesmo assim é um avanço insuficiente, porque... queira ou não queira, deixa a critério do policial escolher aquilo que é ou não tráfico. E o segundo ponto também é um ponto da própria polícia, a maneira como a polícia age. Então vamos começar pelo primeiro ponto, que é o ponto referente à quantidade. A nossa legislação ela não coloca efetivamente ali se seria 1 grama, 2 gramas, 3 gramas. Então isso sempre vai ficar a critério da investigação. Mas aí, esse critério da investigação, isso traz uma baita insegurança jurídica. Como você disse, um sujeito que está aportando lá 20 quilos de maconha, ele pode ser entendido como usuário, e o sujeito com 20, não. A depender das condições, da forma. Só que nesse ponto, quando eu falo 20 e um pouquinho assim de 1, 2, 3 gramas, você já vai pensar no segundo ponto, é a questão econômica. A questão econômica ela vai ser aqui um diferencial muito grande. Dinheiro trocado já dá a entender que o sujeito é vendedor, é comerciante de droga. Então aqui nós temos um problema. O Supremo está há alguns anos já com um recurso extraordinário do ministro Gilmar Mendes, em que se vai lá descriminalizar o uso. Então isso aí está tramitando. Só qual que é o problema? O problema é que nós temos uma sociedade que não está pronta, né, para debater. E daí eu talvez até te devolva essa pergunta. Como solucionar esse problema? É claro que quando nós falamos de uso de droga, esse é um assunto que deveria ser resolvido no Congresso. Mas o nosso Congresso ele não vai resolver isso. Não existe a mínima chance na formação do Congresso que nós temos hoje, de quase 30%, 40%, que são evangélicos ali ou vinculados a bancadas que têm correlação com a igreja, eles não vão porque é uma pauta muito sensível. Mas, ao mesmo tempo, você pensar que do ponto de vista de direito penal, e aqui a Beatriz vai falar também com muita categoria, não se justifica uma criminalização. Eu não consigo trabalhar dentro do direito penal, e é uma daquelas aulas básicas de que bem jurídico, não tem ofensa a terceiro, só uma situação que eu me ofendo, estou me autolesionando, que seja, e eu não consigo justificar. Então, por que isso existe? O Supremo está lá, acho que há quase 15 anos com esse recurso extraordinário tramitando, começa a votar, depois tem um pedido de vista, mas é claramente uma escolha política. Mas ao mesmo tempo eu pergunto, será que o Supremo tem que resolver isso? Não era algo para ser resolvido? E outra, esses dias eu assisti na TV ali, um sujeito, nem quando você fala em descriminalização, você tem lá a maconha terapêutica. Isso é um tabu ainda, né?
Há um tabu aqui no país em que você tem autoridades aí dizendo, não, mas não pode liberar nem para uso terapêutico. Então você percebe onde nós estamos no debate. Mas eu concordo contigo que se nós tivéssemos uma legislação que talvez fizesse graus, aí em termos de quantidade, no mínimo você colocaria uma segurança jurídica a respeito desse assunto. O Supremo, no recurso dele, ele até tenta fazer isso. O problema daí, Murilo, é o seguinte, o Supremo ele fala, ó, vamos descriminalizar a maconha, mas outras drogas já não. Não que isso não tenha que ser trabalhado, mas já fica um critério ali que é um critério, essa droga sim, essa droga não. E deve ser voltando, em teoria, isso é complicado. Quer dizer que cocaína ofende, maconha não ofende. Mas o Supremo ele foi por esse caminho ali e se tenta colocar copiando outros países. Me parece que os Estados Unidos, com esse movimento de acabar com a guerra às drogas, perceberam finalmente que foi um fracasso, isso vai chegar no Brasil. Só que o Brasil, o momento que nós estamos vivendo hoje, esse debate aqui é um debate que não existe. Eu vou te devolver, porque depois eu complemento a questão política. Eu acho que esse debate ele vai ficar para quando a gente vê nossos filhos crescendo, né? Muito possivelmente. Mas quando a gente estuda dados científicos de países ou de estados, nos Estados Unidos, que descriminalizaram a maconha, você vê que, vamos lá, vamos produzir ou não, vamos tributar. Então, assim, você tem uma discussão. E um ponto que eu acho muito importante da gente tratar também é o desafogamento do sistema carcerário. Porque em dados, agora eu não vou me recordar, mas eu tenho quase certeza que mais de 60% do nosso sistema carcerário é em decorrência de tráfico de drogas. Poxa, e aí? Você tá preso lá por 50 gramas de maconha? Você tem ideia do quanto é 50 gramas de maconha? E a pessoa fica presa lá 1, 2, 3 anos. E o dinheiro público que é gasto nisso? Entende? Porque se você descriminaliza, aí, né, tem aquela questão, vai legalizar, não vai? A gente tem uma outra discussão. Mas, poxa, a gente não vai poder ter menos gasto, desafogar esse sistema que está soterrado, tributar, se legalizar, né? Tributar, o Estado produz, o Estado tributa. E é algo assim, se o Estado legaliza, se o Estado produz, você tem muito mais convicção de que aquilo que está sendo consumido é legítimo. Sim. Né? Vai ser muito melhor. Então, mas a gente não está pronto para isso, né? E eu acho que em um determinado momento a gente até caminhou um pouquinho, mas agora a gente retroagiu totalmente em diversos aspectos e esse é um deles. Então, infelizmente, nos próximos anos, eu acho que esse tema, embora assim não faça nenhum sentido nem científico e nem do ponto de vista econômico, a gente vai ter muita dificuldade em discutir isso. E aí eu vou dar uma indicação, quem fala muito sobre isso, o juiz é o Marcelo Semer. O Semer fala também. O Marcelo Semer, né? E o Valois. Os dois magistrados, os dois têm livros escritos tratando sobre sentenças de tráfico e sobre o entendimento jurídico relacionado ao tráfico no Brasil. Então, são duas figuras aí muito relevantes que estudam dados, doutorado, até de doutoramento, né, do Semer. Foi sim, muito bem recomendada.